Boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem? Estamos. Agradecer a Andréia pela prece, a seu Manuel pela leitura. E vamos dar continuidade, ao capítulo 28, que é a coletânea de preces. E hoje, o item 57 e 58 é por um agonizante. E aí, quando a gente dá de frente com esse título, por um agonizante, a gente vai se perguntar, agonizante, vem logo aquela palavra, agonia, o que significa, o que traz essa mensagem para o Evangelho, qual o sentido que ela tem, que está contextualizado dentro do Evangelho. Aí, para clarear, primeiramente, para o nosso dia a dia, auxiliar na nossa reflexão, eu fui no dicionário. Passa aí, por favor, Antônio. Ver o que é que o dicionário traz para a gente. E aí ele tem vários significados, Primeiramente, alguns vão fazer alguma piada porque ela é um substantivo feminino. Aí ela significa aflição, sofrimento intenso, forte, profundo, estado de viúvo, em agonia, instante de vida que precede imediatamente o momento da morte. Aí isso já faz reflexão com o Evangelho, vocês vão ver mais à frente, E aí, do significado na medicina, Respiração cheia de ruídos, feito por quem está prestes a morrer. E aí, por extensão, desejo excessivo, vontade intensa de ansiedade. Essa espera me causa uma agonia imensa, Assim, é uma frase que a gente, se for refletir de fato no dia a dia, aí a gente já começa a entender melhor essa palavra agonia, E aí, de forma informal, rapidez com que se faz alguma coisa, A gente vê que no contexto geral diz, essa pessoa é agoniada demais. Aí quando você vai ver, porque é apressada demais, faz as coisas muito rápido, em instantes. Então, assim, por um agonizante, agonia, a gente já consegue contextualizar que essa palavra faz parte do nosso dia a dia. Aí, entrando no item 56, pode passar, Antônio. O que é que o Evangelho propriamente dito ele fala para a gente, No prefácio dele ele fala, a agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que nesse momento o homem tem um pé neste mundo e um no outro. É penosa às vezes essa passagem para os que apegam à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que os de outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares remorsos. Para aqueles que, ao contrário, cujos pensamentos buscam o infinito e se desprenderam da matéria, os laços são menos difíceis de desfazer-se e os seus últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, está ligada ao corpo apenas por um fio, enquanto no outro caso, ela se mantém presa ao corpo, por profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho de separação. Meus irmãos, às vezes a gente olha assim e diz assim, poxa, esse prefácio é pequeno, mas quando a gente começa a refletir nele, é extenso e profundo. E a primeira reflexão que eu trago para vocês é a importância da gente se manter no nosso estudo. Porque para entender profundamente esse estudo, o que quis dizer uma prece para um agonizante, eu precisei retornar às aulas do nosso irmão Marco Melo, no Livro dos Espíritos. Eu vou abrir aqui para vocês, na questão 154. E vou ler, até mesmo para os irmãos que chegaram depois e não conseguiram acompanhar essa aula, para vocês entenderem. A primeira pergunta, a questão 154, ela fala o seguinte, é dolorosa a separação da alma e do corpo? E a resposta faz, não.
O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio, na morte natural a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade. O homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Aí fica a mesma pergunta. Se aqui fala pra gente que não existe dor nenhuma, por que existe a agonia, né? Ainda fica essa dúvida, assim, essa questão para se esclarecer. E aí, quando eu retornei um pouquinho nas perguntas 150, nas questões A e B, ela deixa bem claro, né, que eu não vou ler para vocês para se estender, para a gente não se estender tanto, ela deixa bem claro que tudo que a gente vai levar, ela vai estar, são as lembranças, né? E isso fica junto com o nosso perispírito. Eu vou tentar esclarecer um pouco melhor, né? Mas se vocês ficarem alguma dúvida, alguma coisa, podem aguardar aí que, graças a Deus, a gente tem os universitários no grupo para responder, porque realmente, assim, para mim foi uma coisa, assim, que eu hoje busquei algumas leituras, né, e me causou, de fato, algumas dúvidas, né, quando a gente fala nessa questão da prece por um agonizante. Então, meus irmãos, e aí eu volto a dizer a importância da gente se manter estudando, né, buscando conhecimento, porque, de fato, tudo está ligado, né, para a gente aprender, para a gente se aprofundar, para a gente poder ir sentindo segurança e, de fato, a gente entender a necessidade da nossa reforma íntima, né? Tudo está muito ligado. Então, assim, existe, né, a diferença na hora do desligamento, o que o espírito sofre e o que o corpo, a matéria, acontece com ela. Então, a gente precisa entender que existe essa diferença, mas a importância que existe na prece. Então, é isso que a gente vai estar refletindo nesse evangelho de hoje. Então, assim, a gente entende nas questões do Livro dos Espíritos, na questão 150, os itens A e B, que ele deixa claro para a gente nas perguntas que faz que o que a gente vai levar, o que permanece com a gente são as lembranças, né? E aí, quando a gente parte para a questão 156, que eu acho ela bem interessante, assim, para vocês também entenderem, a pergunta é o seguinte: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessão completa da vida orgânica? Aí a resposta é: na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo. E, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E, para isso, não precisa da alma. Eu não sei se vocês tiveram o mesmo entendimento que eu nesse momento, né? Assim, como eu falei há pouco tempo, a diferença que existe, né, nesse momento entre o espírito e o corpo. Tá claro que não existe momento de dor, né? Existem algumas etapas, né, para que isso aconteça. E por que a gente tem certeza, né? Está lá claro na questão 154 do Livro dos Espíritos, que não é um momento doloroso. Na verdade, existem algumas etapas, né? Esse deslance, ele acontece assim de uma forma gradual. O primeiro momento é tipo um estado de inconsciência, né? O espírito, ele vai se afastando do corpo, porém ele ainda está ligado, né? Então, assim, esse desligamento, ele começa, são os fios que eles chamam liames, né, a ser desligados, né, e esse fluido que vai sendo desligado. Então, o que causa a agonia, né, no momento dessa desligação, no corpo físico, é que vai acabando essa vida orgânica. E o que pode causar no espírito é a perturbação
quando ele é ligado à matéria, né? E aí tem um livro do Ernesto Bolzano que tem um estudo muito claro, né? Aliás, na verdade, ele tem vários casos que ele fala sobre isso. Tem vários. Eu só consegui chegar ao segundo, acho que são 146, se eu não me engano. Qualquer coisa, Antônio pode falar bem sobre os casos, né, em relação a esses momentos, né, de desencarne, né, que começa a acontecer o deslance. E alguns, né, têm essa oportunidade de, no momento do desencarne, ele ter uma visão panorâmica da vida dele. E tem um caso que o rapaz, nesses segundos, ele conseguiu ver a vida dele toda, como ele fala, da infância até o momento da morte dele, de todos os amigos, todas as pessoas que fizeram parte da vida dele, que lá no relato ele fala, sem faltar nenhuma chamada, né? Ou seja, não faltou nenhuma essa chamada. O que isso significa, né? Que também existe o nosso merecimento para se chegar a esse ponto. E ele relata que não houve dor nenhuma, porque a partir do momento, e ele morreu num naufrago, né? Ou seja, num afogamento, né? O que a gente imagina é que seja uma morte completamente sofrida, porque você está ali nadando para sobreviver. E ele relata, e tem vários relatos disso, que não existiu sofrimento, né? No momento do desligamento dele. E ele foi acolhido por várias pessoas, entre elas a mãe, o pai, que já estava desencarnado, né, nesse momento. E para algumas pessoas que têm esse merecimento e não são ligadas à matéria, também existe um período que ele relata, né, de que eles ficam lá no repouso, que é um tipo de inconsciente, né, até a pessoa ir se recuperando. Mas não é para ser um momento doloroso, né? Não existe, né, esse momento de dor. Então, assim, a prece que vai fazer a diferença. E, às vezes, nós, né, relatando, assim, também outros casos que existem, a pessoa que está ali, no caso, já preparada para desencarnar para o plano espiritual, para os momentos, às vezes as pessoas estão fazendo prece pelo seu egoísmo, né? Porque às vezes a gente ama tanto que quer aquela presença física da matéria da pessoa ali, né? E começa a orar, fazer prece, pedir que ela permaneça ali, que Deus deixe ela, e a gente apenas está atrapalhando, né? Então, a gente também tem que ter consciência de como a gente faz as nossas preces. Nós não podemos botar o nosso sentimento, o nosso egoísmo, né, perante a missão que aquela pessoa veio cumprir no plano terrestre, né? Então, assim, é muito profundo, né? Eu sei que não cabe o evangelho de hoje, mas esse é um tema muito profundo. E aí pode ter uma passadinha aí, Antônio. E aí eu só queria que vocês entendessem que existe essa diferença, né? E é isso que eu trouxe, pedi emprestado essa foto do Antônio, para a gente entender esse momento do deslance, né? Como é desligado, que o que acompanha a gente é o perispírito, né? Que existem esses liames, né? Que são os fios que vão sendo desligados e que vocês passam, né, a entender que foi através de hoje que eu consegui fazer mais umas leituras e entender um pouco mais como é feito esse desligamento, que realmente não existe dor, não é para existir, né? Que isso, principalmente a gente que já está aqui estudando, entendendo o Evangelho, tomar essa consciência, né? Não ter medo, não se apegar à matéria, a esse momento, e até mesmo nas nossas preces, para a gente não causar sofrimento também àquelas pessoas que a gente ama nesse momento, né? Então, assim, as pessoas que estão preparadas para o retorno à pátria, elas chegam, né, no momento do deslance, a esse momento de inconsciência. Por isso é tipo um desmaio. Elas não vão sofrer, né? Onde os fios vão sendo desligados. E como eu falei anteriormente, o perispírito é o que lhe dá forma na sua forma, digamos assim, moral. O que a gente busca, né? A nossa reforma íntima, a nossa reforma moral.
que é o que vai fazer diferença do que nós somos. O que é que vai fazer diferença? O que a gente faz hoje? A gente executa os nossos deveres individuais, coletivos, a nossa missão, o nosso papel junto à família, à sociedade, né? Se a gente busca essa educação moral, fundamentada nos valores éticos, favorecendo o desenvolvimento das nossas virtudes, então isso vai aumentar a nossa harmonia íntima, né? A gente não tem por que não ser bem acolhido na pátria espiritual, né? Então, assim, essa é a diferença. Então, a gente não tem por que temer, né? Não tem por que a gente ter o apego à matéria e ter qualquer momento, digamos assim, que o nosso corpo sofra qualquer agonia, né? Que a matéria sofra qualquer agonia, porque o nosso espírito vai estar em harmonia, vai estar em paz, a gente vai estar retornando para a pátria, né? Então, assim, acho que eu espero que tenha dado assim para vocês refletirem um pouco o que é esse momento, né, do desenlace, o que é o momento do retorno à pátria espiritual, né? E aí o item seguinte é de fato a prece pelas pessoas que estão retornando, né? E eu sei que a gente o mundo, né, está num momento muito difícil. A gente, com certeza, cada um que se encontra aqui no grupo conhece alguém que retornou há poucos momentos, né, nessa pátria espiritual. E eu vou convidar vocês nesse momento, eu vou ler a prece, que está no item 58. Se vocês quiserem aproveitar esse momento para mentalizar essas pessoas, né? E aí, logo em seguida, também a gente está com bastante tempo para vocês tirarem as dúvidas, farem as reflexões de vocês, porque, assim, foi um tema que me despertou muito. Eu sei que causou para mim muitas dúvidas, muito, digamos assim, agitação. Eu sei que dá para a gente se aprofundar bastante nele, né? Eu sei que não cabe ainda, talvez, nesse primeiro momento, como eu falei, a necessidade da gente permanecer disciplinado, continuar nos estudos, né? Porque eu sei que o livro dos espíritos, como também o dos médiuns, ele dá subsídios para a gente entender cada vez mais esses outros itens. Então, eu vou ler agora a prece, e quem se sentir à vontade deve mentalizar alguém, fazer por alguém, fique à vontade. Prece. Deus onipotente e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno, para retornar ao mundo dos espíritos, sua verdadeira pátria. Que possa voltar em paz e que a tua misericórdia se estenda sobre ela. Espíritos bons, que acompanhaste na terra, não abandoneis nesse momento supremo. Dá-lhes forças para suportar os últimos sofrimentos que lhe cumpre passar neste mundo, e bem do seu progresso futuro. Inspirai-a para que consagre ao arrependimento de suas faltas os últimos clarões de inteligências que lhe restem, os que momentaneamente lhe advenham. Dirigi o meu pensamento a fim de que atue de modo a tornar menos penoso para ela o trabalho de separação, e a fim de que leve consigo, ao abandonar a terra, as consolações da esperança. Então é isso. Pode passar, Antônio. E aí, como eu acho super interessante sempre como Marcos Melo termina o estudo dele, né? Também trouxe para vocês aí o que de fato o grupo, né, se uniu e tem como finalidade, né, Deus, né, que é divulgar, evangelizar, unificar e servir. E esse é o nosso papel aqui no plano terrestre, né, que nós possamos, assim, de fato continuarmos perseverando, né, buscando no evangelho a nossa reforma íntima, o nosso entendimento, para nos tornarmos, né, pessoas melhores.